Voltamos com o programa Hora do Povo desta terça-feira. Hoje o assunto é direito trabalhista. Você está passando por alguma situação dessa, de repente, na sua empresa? Está com alguma condição nessa questão aí de direito trabalhista? O telefone está na tela para você participar, 3360-1101, 3360-1101. E hoje, com a gente, ao vivo, aqui nos estúdios da TVC Panorama, está a doutora Nicole, ela que sempre nos traz ampliações aí sobre o tema de direito trabalhista. Já tem mais perguntas aqui. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Queria saber, doutora, o que acontece com a empresa que não comparece na audiência? Então, essa já é uma questão processual, né? Quando já existe uma demanda trabalhista e a empresa não comparece, existem duas possibilidades. Se ela já foi notificada, né, se ela recebeu a notificação desse processo e não comparecer, é possível pedir a aplicação da revelia e da confissão. Ou seja, ela não vai apresentar defesa e aí tudo que o reclamante, né, o trabalhador alegar é tido como verdade e lá na frente o processo será julgado sem a manifestação dessa empresa no processo. Agora, por outro lado, pode ocorrer da empresa não ter recebido a notificação. Então, nesse caso, vai ser requisitado, né, no momento da audiência, uma nova tentativa de notificação para oportunizar que essa empresa tenha ciência do processo e possa apresentar uma defesa, né, possa fazer uma proposta de acordo e se defender no processo. Pegando o gancho nessa pergunta aqui, doutora, a empresa tem que comparecer nas audiências, né? Mas nos acertos de conta, né, nas rescisões, o funcionário é obrigado a ir até o sindicato para fazer um acerto, doutora? Ou nem sempre é obrigado, dá para fazer na empresa também, ou não? Não, hoje em dia não é mais obrigada a realização da rescisão no sindicato, tá, Dilson? É possível fazer na empresa, hoje em dia eles simplesmente preparam os documentos da rescisão, depois o trabalhador vai assinar e eles efetuam o pagamento geralmente em conta, né? Então, é dessa forma. O depósito sempre é feito antecipado, lógico, né, doutora? Não é feito no mesmo dia, né? É importante, o prazo para o pagamento das verbas rescisórias é 10 dias após a extinção do vínculo, né? A maioria das empresas procura fazer antes, até para evitar qualquer tipo de multa, porque o não pagamento dentro desse prazo de 10 dias vai acarretar a multa no valor de um salário mínimo, né? Uma multa que está prevista lá na CLT. Ou seja, passou de 10 dias, a empresa prometeu acertar a minha rescisão, minha conta, em 10 dias. Não acertou, no 11º dia já tem que pagar essa multa? Já incide a multa, mas aí tem que ser buscado judicialmente. Porque eles obviamente, não vão pagar assim de livre e espontânea vontade, né? O que eles vão dizer, vão dar desculpa, né, doutor? Não, atrasou ali um dia, né? Isso, não deu pra atrasou, não conseguimos, estamos com muita demanda, não Mas é o direito do efetuar, trabalhador. Mas é o direito do trabalhador. Perfeito. O que a gente observa na prática é que realmente quando já não ocorre esse pagamento no prazo, muitas vezes a empresa já não paga e aí o trabalhador tem que ingressar judicialmente e já acaba cobrando tudo, né? Toda a rescisão, todas as verbas oriundas da rescisão, outras verbas daí a gente apura, né? Se existe hora extra, se existe o direito a algum adicional que não foi pago, FGTS, e aí já incide a aplicação dessa multa pelo atraso. E o trabalhador já tem que estar aí preparado, né, doutor? Porque quando entra na via judicial, pode demorar um bom tempo, como pode ser rápido também, né? Não é questão que vai ser já resolvido no outro dia, né, doutor? Tem que o que saber ocorre, isso também, né? Aqui, que a gente observa na prática, aqui os processos eram muito demorados. No momento que era ingressado com o processo, em média de 3 a 4 meses para ter a primeira audiência, né, que é a audiência de conciliação. Nessa audiência pode ser que tudo se resolva, né, que as partes entrem em um acordo e aí tudo se resolve, o trabalhador começa a receber, né, o acordo a gente sempre costuma falar que é uma resolução muito boa, né, quando é viável para as duas partes. Porém, o processo seguindo, né, depois dessa audiência tem uma audiência de instrução e aí depois vai para julgamento, né, pelo magistrado, isso pode levar mais de um ano um processo. Nossa, difícil, e após né? a sentença ainda existe a fase recursal, né? A empresa ou o trabalhador, né, estando descontentes com a decisão, eles podem recorrer. E aí isso pode ir anos, né, Dilson? Vai andando, vai caminhando e o trabalhador que precisa do dinheiro vai ter que acabar esperando. No momento que entra com o processo não pode ficar contando com esse valor, né? A gente costuma dizer, não contar com a galinha antes dos ovos, né? Não ficar contando com esses valores, porque é algo muito incerto, né? Infelizmente, aqui agora hoje em dia está mais rápido o trâmite dos processos aqui em Balneário Camboriú,
porque agora existe a vara de Itapema. Antes, Balneário Camboriú atendia toda a região aqui, Camboriú, Balneário, Itapema. Porém, recentemente agora foi instaurada a vara de trabalho de Itapema. Então, acaba pegando aquela região ali e desafogou um pouquinho, né, o judiciário trabalhista. Vocês devem ter muitos trabalhos e muitos casos demorados para resolver nessa questão trabalhista aqui na nossa região, né, doutor? Sim. Porque Balneário Camboriú, não só Balneário, mas Itajaí também, Itapema, que são cidades super turísticas e que recebem trabalhadores do Brasil, todas as pessoas vêm para trabalhar basicamente na temporada, né, doutora? Exatamente. Acabam trabalhando pouco, já saem, tem muita rescisão, com certeza vai acumulando muitos processos, né, doutora, no dia a dia, né? Essa demora no trâmite é porque o judiciário está, né, assoberbado de processos, né? Mas tanto a vara de Balneário Camboriú é muito célere, tanto a vara de Itajaí, né, ali são 3 varas do trabalho, também é muito célere. E aí cabe também ao advogado diligenciar e buscar, né? Sempre tá em cima, né? É assim que a gente costuma dizer, para buscar que esse processo tramite, né? E tenha um resultado mais rápido. E avance, né, doutora? 10h53, programa Hora do Povo desta terça-feira. Hoje o assunto é direito trabalhista. O telefone está na tela. Quiser fazer pergunta, vocês aí dos bairros das cidades que nos acompanham, 3360-1101. Esse é o WhatsApp aqui da nossa produção da TVC Panorama. Bom dia, doutora. Bom dia, Dilson. Eu trabalhava em uma empresa de serviços gerais, fui dispensado, não recebi nada, também não tinha nada de FGTS. Está tudo errado, né, doutora? Quase 2 anos. O que eu posso fazer, doutora? Que pepino, hein? Várias situações, né? Nesse caso, obviamente, ele tem que buscar um advogado trabalhista para entrar com uma ação, onde vai ser realizados os pedidos das verbas rescisórias, do FGTS, se houver direito ao seguro-desemprego também. Isso já pode ser feito em pedido liminar, que seria um pedido que a gente faz para o juiz dar de início, né? Logo que ingressado com o processo, o primeiro despacho do juiz já vai ser sobre isso, né? Ele pode permitir que esse trabalhador saque os valores do FGTS, se houver algum depósito, e se habilite no seguro-desemprego. Esse trabalhador já relatou que não existem depósitos do FGTS, né? Então, além das verbas rescisórias, vai ter que ser pedido tudo isso para ver se a empresa vai regularizar, se vão entrar em um acordo ou se realmente vai para julgamento. São processos, como a gente falou anteriormente, né, doutora, que são as mazelas aí da justiça que acabam, às vezes, né, atrasando tudo, e é como a doutora falou, você quer entrar num processo contra a empresa, de repente, você tem todo o direito, só que já como a doutora falou, não conte com esse dinheiro rápido, porque pode demorar pouco tempo, como pode demorar bastante tempo, né, doutora? Isso. 10h55, mais uma pergunta aí para a doutora Nicole. Bom dia, Dilson. Bom dia, doutora. Sou empresário e recebi uma ação trabalhista. Eu posso ir sozinho na audiência ou eu sou obrigado a levar um advogado? Esse já é um empresário, doutora. Entendi. Existem alguns ritos processuais que a gente fala. É permitido que esse empresário compareça desacompanhado de advogado. Porém, a gente não indica. Por quê? Por mais que essa primeira audiência seja só uma audiência de conciliação, nessa audiência de conciliação, ele estando assessorado por um advogado, o advogado vai poder buscar uma melhor forma de composição, uma melhor forma de acordo para esse empresário. E vai evitar que ele caia em algum tipo de pressão, né, ali no momento, estando nervoso. A gente não sabe qual é o tema, né, disso, mas a gente sabe que receber um processo, uma ação trabalhista não é agradável para ninguém, né, por mais que seja algo que é inerente de toda atividade, de todo empresário, pode estar sujeito a isso, porém a gente indica que seja acompanhado com um advogado, que ele vai poder assessorar melhor em um acordo ou posteriormente na apresentação da defesa. Muito bem, agora 10h56. Doutora, chegou uma pergunta aqui, o pessoal mandaram para nós aqui através da produção. Olá, doutora, bom dia. Eu tive 10 meses de carteira assinada e me mandaram embora e nunca me deram entrada no FGTS. Nunca foi depositado, nem no término do trabalho. O que posso fazer, doutora? Que situação, hein? Somente o FGTS. O que eu costumo orientar primeiro é tentar conversar, né, buscar o RH dessa empresa e ver se eles conseguem regularizar. Não efetuando, né, a gente percebe que 10 meses já não foi regularizado, não foi depositada a multa, né, provavelmente no momento da rescisão, aí é necessário ingressar com um processo trabalhista. E daí esses valores vão ser corrigidos, né, e é possível chegarem a fazer um acordo, né, para receber esses valores,
mas não escapa de um processo judicial. Olha só, doutora, tem mais uma perguntinha aqui, ó. Me deram justa causa no trabalho por algum motivo, né? Não pagaram a minha rescisão e me deram aí R$ 400 e não assinei. Nem deve assinar mesmo, né, doutora? Tá tudo errado, tem que cobrar na justiça, né? Tem que verificar o porquê que foi essa justa causa, né? Eles têm que, no momento que é dada a justa causa, ela precisa ser especificada qual foi a infração desse trabalhador, né? A falta grave desse trabalhador, a justa causa é aplicada quando o trabalhador comete uma falta grave. Algumas faltas permitem que essa justa causa seja aplicada de imediato. Outras não, outras é necessário que esse trabalhador tenha recebido pelo menos 2 advertências anteriormente, né? Então, ocorre das empresas aplicarem essa justa causa de forma incorreta, e aí a gente tem que entrar na justiça para buscar a reversão dessa justa causa, comprovando, né, que não houve aquela situação, porém pode ser que tenha sido aplicada corretamente, daí as verbas realmente são diferenciadas. Seria esse o caso. O Miguel está mandando uma pergunta aqui, doutora. Doutora, bom dia. Me deram justa causa sem motivo algum, né? Sem me dar ao menos suspensão, tá certo isso? Isso que eu estava comentando. Então, algumas faltas, né, faltas graves, podem dar ensejo à justa causa de forma imediata. Né? Como ele relata que não teve motivo, você tem que verificar se ele não recebeu nenhuma advertência antes, né? Que precedeu essa justa causa, se ele não, suspensão não necessariamente, mas se ele teve alguma advertência por alguma conduta, né, no trabalho. Agora, se foi uma justa causa de imediato, sem um justo motivo, deve procurar um advogado trabalhista. Perfeito. Agora 10h59, programa Hora do Povo, doutora Nicole, hoje sobre direito trabalhista. Vamos mais uma pergunta aqui para a doutora. Bom dia, doutora. Meu patrão nunca me dá os olerites, né, de pagamento, então eu nunca sei quando está correto o que eu ganho durante o mês. Está certo isso, doutora? Não, a gente observa muito algumas empresas deixarem de entregar o olerite no momento do pagamento, ou até quando o funcionário não é registrado, né? Isso é bem comum também. Mas de qualquer forma, o trabalhador estando registrado, ele deve receber o olerite. A não entrega do olerite ou a não especificação das verbas que estão sendo pagas se chama salário complessivo, né? Quando o trabalhador não consegue identificar, né? Quando é pago só em uma parcela, né? Então, isso é vedado pela legislação trabalhista. O Antônio mandou uma pergunta agora aqui, doutora, dos nossos telespectadores. Bom dia, doutora. Trabalho em uma construção civil. Muitas vezes, os equipamentos que nós usamos estão muito defasados e às vezes não fornecem. O que eu devo fazer porque trabalho em altura? Isso é muito grave. Se houver um técnico de segurança do trabalho, eu sugiro ele se reportar essa situação a esse técnico de segurança e mesmo a empresa, né, os patrões, o RH, porque isso está ligado à segurança ali do trabalhador, né? E, obviamente, ocorrendo algum acidente, devido a esses equipamentos de segurança estarem defasados, estarem velhos ou estarem fora do prazo de validade, havendo um acidente, essa responsabilidade vai recair sobre a empresa, né? Então, é importante ele sinalizar e reportar essa situação ao técnico de segurança ou mesmo aos patrões. No caso da construção civil, a empresa é obrigada, né, doutora, a fornecer os equipamentos Sim. de segurança no mínimo, né? Não, no máximo, né, que a gente fala, porque se ocorre algum acidente, e justamente na construção civil, podem ocorrer acidentes muito graves, né, mortes, assim, a gente sabe, isso ocorre, já aconteceu em Balneário, aqui né? em Balneário, Quedas. que é muito comum. Isso, então é necessário ele reportar essa situação quanto antes, pela segurança dele, né? Com certeza. Doutor, eu queria que você explicasse um pouquinho rapidinho aqui para os nossos telespectadores, né, que estão nos assistindo em casa, o que caracteriza aí o assédio moral no trabalho, né? Porque tem muitas situações, eu até tenho uma amiga minha que teve esse tipo de problema, eu orientei ela, né, a colher provas, né? Para entrar na justiça e realmente, porque ela tem direito, né, O doutor? assédio moral, diferente do dano moral, é quando se trata de uma situação reiterada, uma situação que se repete continuamente. Pode ser chacotas, pode ser aquele famoso pegar no pé, né, ou algum tipo de revista, N situações reiteradas que caracterizam o assédio moral. O dano moral, por outro lado, para diferenciar, às vezes existe essa confusão, quando é um fato isolado, né? Por exemplo, um acidente de trabalho pode dar origem a um dano moral, né? Quando foi uma falta da empresa, né?
E o assédio é quando são várias situações reiteradas. Muito bem, está explicado. 11 horas e 2 minutos, doutor. O tempo corre rapidíssimo aqui na TV. Gostaria muito de conversar um pouquinho mais, tem mais perguntas, inclusive, mas o tempo não nos permite. Aguardo a senhora em uma próxima ocasião aqui no programa Pode A Hora deixar. do Povo para ampliar as informações. Obrigada. Valeu, então. 11 horas e 2 minutos, logo após o intervalo comercial, vamos acompanhar aí as matérias policiais que movimentaram toda a nossa região, porque um cliente aí, dono de um bar ali em Navegantes, acabou aí tendo discussão e vias de fato aí com o cliente. E você acompanha após o intervalo comercial. Já voltamos.